Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp e hoje iremos apresentar, neste vídeo, o processo de desenvolvimento do nosso trabalho de conclusão de curso. O título do nosso projeto é A Estimativa do Preço do Diesel por meio de simulações para auxílio no planejamento de despesas da empresa Tudapé Transportes. Inicialmente, o grupo realizou uma reunião para definir uma empresa na qual os trabalhos poderiam ser realizados e a qual ele poderia ser voltado. Pela facilidade no nosso acesso aos dados necessários e pela receptividade dos gestores, foi escolhida então a empresa Tudapé Transportes, especializada em cargas urgentes e há mais de 3 décadas no mercado de fretes. Em visita à empresa e após conversarmos com os proprietários, procurou-se identificar as rotinas de operação dos negócios e, a partir de sua análise, possíveis problemas que poderiam ser solucionados com o uso de modelagem e simulação. Ouvindo dos próprios funcionários, eram 3 as possibilidades de melhoria que eles enxergavam, sendo elas ligadas à previsão de custos anuais, organização dos motoristas e a contratação de serviços voltados para as entregas. Assim, após reflexões e a realização de brainstorms, foi decidido que, dentre os problemas percebidos, o trabalho estaria direcionado à melhoria relacionada à previsão de custos anuais e, mais especificamente, da previsão do preço do combustível para os anos seguintes, para auxílio dos colaboradores durante o ciclo orçamentário anual da empresa. Como questionamentos motivadores, dentro da temática escolhida, o grupo elencou as seguintes: 1. Como a empresa pode utilizar e aplicar a simulação de modo a melhorar seus processos? 2. Quais as atividades que poderão ser impactadas positivamente com o uso da simulação? O objetivo do trabalho seria, portanto, o de criar uma ferramenta que possibilite uma melhor e mais rigorosa previsão do valor médio do combustível, auxiliando no planejamento de despesas diretas para o exercício do ano seguinte, realizado pela empresa, geralmente no mês de dezembro de cada ano. Definindo então os objetivos específicos do trabalho, o grupo chegou às seguintes metas: identificar uma base de dados adequada para a elaboração de modelagem dos cenários e simulação do preço do combustível, criar, mediante o uso de ferramentas acessíveis, uma rotina de simulação para a empresa, sempre que necessário, realizar uma estimativa dos preços de combustível para o planejamento de despesas e impactar positivamente o planejamento financeiro da corporação por meio da simulação, melhorando seus processos internos de gestão e tomada de decisão. Antes de seguirmos para a exposição do protótipo criado pelo grupo, é importante citar que a metodologia de trabalho usada pelo grupo foi o Design Thinking. De forma geral, essa metodologia possui como ponto positivo a aproximação dos trabalhos e propostas de solução ao público-alvo, baseando-se nele para que as alternativas de melhorias sejam elaboradas e, ao final, possam ser eficientes e eficazes. Assim, primeiro são feitas as entrevistas e conversas, como realizado pelo grupo, para a identificação dos problemas existentes e depois a definição do tema abordado e do problema específico a ser solucionado. Seguindo, temos a idealização das soluções, em sequência, a prototipação dessas para que na prática elas possam ser testadas e validadas pelos usuários. Assim, garante que o produto dos trabalhos possuirá a efetividade e eficiências necessárias. Sabendo que o desafio seria o de prever o preço do combustível, o grupo deu início, então, ao levantamento de dados e estruturação de sua solução. De dados disponíveis pela empresa, havia somente o histórico dos preços pagos por ela mês a mês, desde o ano de 2015, quando este dado passou a ser controlado. Sabendo que esses dados não seriam suficientes,
O grupo pesquisou então o histórico do preço do barril do petróleo para comparação, já que em tese o diesel deveria acompanhar a oscilação de preço de sua matéria-prima no mercado internacional. Para a surpresa do grupo, ao serem plotados os gráficos dos conjuntos de dados disponíveis, foi constatado que o comportamento de ambos foi muito diferente ao longo do tempo. Não havia uma correlação linear forte entre eles, e mais ainda, não havia sentido as oscilações serem tão distintas. Como conclusão, pelo menos uma ou outra variável deveria ser incluída para a análise das previsões. Assim, considerando que o preço do diesel pago pela empresa estava em reais e o valor do barril em dólares, deveria ser analisado o comportamento dessas variáveis em uma mesma moeda, adicionando seu câmbio como terceiro critério e comparação. Realizando o levantamento do câmbio histórico, foi necessário nesse momento que um software desse apoio às previsões, já que como a simulação envolveria mais de uma variável, a correlação entre elas não seria trivial ou possível só com auxílio de gráficos. Assim, foi utilizado o software livre Gretel, o qual analisa a relação temporal de dois ou mais dados e projeta um valor médio para uma delas, com um intervalo de confiança de 5%. Como o Gretel faz previsões com base no histórico de informações, foram preparados diversos intervalos de tempo para a simulação do valor do combustível. Basicamente, como para o petróleo o preço do barril pode variar sazonalmente em alguns períodos por conta de guerras nos países produtores, sanções comerciais e eventos do tipo, testar vários períodos seria interessante para se eliminar tais eventos da simulação, chegando-se a um valor estimado mais coerente. Assim foram, ao todo, preparadas 14 simulações, contendo 10 anos de dado, 9 anos e meio de dados, 9 anos e assim sucessivamente, como ilustrado nas abas da figura à esquerda. Em seguida, na figura da direita, foi dado o comando uma a uma no Gretel para a geração dos gráficos e análise dos critérios de correlação. Para cada simulação, o Gretel gera relatórios como o da esquerda, informando os valores em cada critério de correlação de dados utilizados por ele, e um gráfico contendo, em vermelho, o valor real da variável analisada e, em azul, a previsão dessa variável que, no caso, é do preço do diesel, em dólares. Tabelando os resultados das simulações e os valores dos critérios de julgamento, de acordo com a referência dada para o melhor e pior valor em cada um, foi identificada então qual a simulação que se mostrou mais coerente, ou seja, melhor posicionada dentro dos critérios. No caso, a melhor delas foi a de número 7, na qual o valor previsto para o diesel em 2020 ficaria entre 0,67 dólares e 0,94 dólares. É importante citar que a simulação feita com os dados de 2020 foi para verificar se as previsões eram coerentes ou não. Como havia disponível o dado real de 2020, seria interessante analisar primeiro se os valores simulados são coerentes e, caso a resposta fosse positiva, o estudo poderia ser replicado para o ano de 2021. Analisando-se quantitativamente os valores e os resultados obtidos, o grupo fez a conversão para a moeda real dos preços máximos e mínimos para o diesel obtidos na simulação 7, obtendo que, em 2020, os preços do litro de diesel tenderiam a ficar entre os valores de 3,39 e 4,70. Considerando que o valor real médio do litro do diesel foi de 3,80 no estado de São Paulo em 2020, o desvio percentual do valor real em função da média calculada foi de apenas 6,4%. Este índice é muito baixo e revela que os procedimentos adotados foram coerentes. Em resumo, com base nos resultados obtidos e percentual calculado, pode-se dizer que o desenvolvimento de uma ferramenta de simulação para a previsão do preço do diesel foi feito de forma adequada e coerente. Como conclusão, temos que o projeto apresentou resultados bastante satisfatórios e benéficos à Todap Transportes.
Retomando aos objetivos gerais e específicos estabelecidos inicialmente, pode-se dizer que no caso do primeiro, houve uma sutil alteração conforme o projeto evoluía. Ao invés de ser criada uma ferramenta para simulação, o que o grupo obteve como protótipo foi o estabelecimento de um procedimento de trabalhos por meio do qual as previsões pretendidas puderam ser obtidas. Como possíveis novos projetos, pode ser estudadas as variações de preço de outros combustíveis, para que se conheça a inter-relação entre suas cotações. Do mesmo modo, é possível também que novas variáveis sejam incluídas para que as previsões do preço, melhorando-se a parametrização da modelagem dos dados para a simulação. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos o apoio da nossa orientadora Luísa Valoura e a atenção de todos. Até a próxima.